Nesta noite foi lido o livro do Êxodo, capítulo 12. Eu vou repetir aqui os versículos lidos com os irmãos. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. De todas as datas comemorativas do ano, talvez não exista nenhuma que seja mais importante para nós cristãos do que a Páscoa. O mais importante não é o feriado em si, a semana do feriado, não. Porque em cada ano nós vamos ter datas diferentes para comemorar a Páscoa, e isso não é definido por um calendário fixo. Você pode me afirmar que a semana da Páscoa representa a semana da paixão de Cristo, onde o Senhor Jesus foi preso, morto, enterrado e ressuscitou. Mas eu quero te dizer hoje que você só vai entender completamente o significado da Páscoa quando você conseguir entender profundamente a origem da Páscoa. E nada melhor do que o trecho lido, o livro do Êxodo, capítulo 12, para nos ensinar sobre isso. A Páscoa foi uma celebração que o próprio Senhor Deus entregou a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel, enquanto eles ainda estavam lá no cativeiro do Egito. O verso 1 de Êxodo 12 nos diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Mas qual que era o contexto da celebração da Páscoa? Se nós voltarmos um pouco no livro do Êxodo, nós vamos ver que o Senhor Deus havia chamado Moisés para que Moisés pudesse libertar o povo do Egito. Moisés vai falar com Faraó, e o Senhor Deus endurece o coração de Faraó, não deixando o povo sair da escravidão do Egito. E o Senhor Deus começa a enviar pragas sobre o povo do Egito. E a Páscoa, ela vai estar inserida no meio dessas pragas, mais especificamente antes da última praga, que era a morte dos primogênitos, ou o primeiro filho de todas as famílias, de todos os animais do Egito. Foi a partir da última praga que o faraó
perdendo o seu primeiro filho, decide libertar o povo de Israel e deixar o povo de Israel partir. O Senhor entrega então um decreto ao povo de Israel. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Isso está escrito no capítulo 2, no versículo 2. A Páscoa, então, para o povo de Israel não significaria apenas uma data comemorativa, mas marcaria o início do calendário deles. O primeiro mês do primeiro ano do povo de Israel. O mês que marcou a libertação do povo. Então, todas as vezes que começava o ano, o povo deveria comemorar a Páscoa para lembrar que aquele ano estava se iniciando porque o Senhor Deus havia libertado eles no Egito. Havia completado mais um ano, o aniversário. E essa era a data da Páscoa. Até então, os israelitas haviam começado o seu ano em meados de setembro. Mas a partir desse ponto, eles deveriam começar seria o equivalente a meados de março. Isso segundo os cálculos dos estudiosos da Bíblia. Portanto, a Páscoa simbolizava esse começo, uma vida nova para o povo, o começo do novo ano. Eles eram escravos no Egito e o Senhor Deus havia libertado eles. Portanto, eles teriam uma nova vida. A Páscoa para o povo hebreu não era uma cerimônia apenas que seria realizada naquele momento. O Senhor Deus vai fornecer ainda mais detalhes específicos sobre a Páscoa. O Senhor, se vocês lerem os versos 24 a 27 do mesmo capítulo, vocês vão encontrar: obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Portanto, a Páscoa não seria celebrada apenas um dia, mas o Senhor Deus diz ao povo de Israel: vocês deverão celebrar a Páscoa perpetuamente, ou seja, para sempre, de geração a geração. Os pais deveriam ensinar aos seus filhos, e os filhos ensinar aos filhos de seus filhos, e assim perpetuamente. Todos os israelitas deveriam comemorar a Páscoa. Então, o que nós temos logo a seguir é o roteiro bem elaborado que o Senhor Deus disse ao povo para a realização da Páscoa. Primeiramente, era necessário a separação do cordeiro. Eles deveriam escolher um cordeiro. Os versos 3 e 4 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Portanto, as ordens eram claras. A Páscoa deveria ser celebrada em família, em comunidade, exatamente no 10º dia do agora primeiro mês do calendário de Israel. Então, a partir do 10º dia, todo o homem, todo líder de uma casa, líder de uma família, deveria buscar um cordeiro, separar, escolher um cordeiro ou cabrito para o sacrifício.
Se fosse muito grande, ou se a família fosse muito pequena e aquele cordeiro fosse muito grande, aquela família deveria buscar o seu vizinho mais próximo para comer junto àquele cordeiro, para dividir, para passar esse momento juntos. Mas era qualquer cordeiro que poderia ser utilizado? Não. O Senhor vai nos dar também especificações para o cordeiro. O animal escolhido deverá ser um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Verso 5. O Senhor especifica o sexo do animal, ou seja, macho. A idade também é especificada, o Senhor diz 1 ano, ele deve ter 1 ano. As características devem ser sem defeito. Ou seja, se o animal fosse manco, se o animal tivesse algum problema na visão, se o animal tivesse alguma mancha, alguma coisa que você olhasse e pudesse identificar visualmente que aquele animal não era perfeito, ele não poderia ser escolhido. O Senhor ainda dá algumas ordens. Guardem, você vai pegar esse cordeiro que você escolheu, vai guardar ele até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O verso 6. Ou seja, aquele cordeiro deveria ser separado dos outros e colocado em um lugar especial, e toda a família deveria ver aquele cordeiro separado durante 4 dias. E então, no 14º dia, aquele cordeiro deveria ser sacrificado por toda a comunidade de Israel, ou seja, na parte da tarde, toda a comunidade de Israel, cada casa iria sacrificar o seu próprio cordeiro. Mas não é apenas isso. O Senhor Deus queria então que eles passassem um pouco do sangue do cordeiro nas laterais e nas vigas superiores das portas. Os versos 7 e 8 dizem assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não era apenas matar aquele cordeiro inocente, aquele cordeiro de 1 ano que estava no meio da sua idade e já estava desenvolvido o suficiente. Não era apenas matar ele, você deveria pegar o sangue dele e passar sobre as portas, sobre os umbrais e as vigas superiores das portas das casas nas quais as pessoas estariam comendo aquele animal. Eles deveriam também provar a carne assada no fogo, mas eles deviam comer elas com ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque provavelmente o Senhor queria que as futuras gerações soubessem que a vida no Egito era amarga. Quando as futuras gerações comessem aquele cordeiro com as ervas amargas, eles iriam lembrar: no Egito, a nossa vida não era fácil, a nossa vida não era simples, nós fomos escravizados no Egito. Mas aquele cordeiro, quando na 10ª praga, quando o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, aquele cordeiro salvou a nossa casa. E todo mundo deveria comer aquele cordeiro. E ainda fala com pães sem fermento. Por que os pães sem fermento? Por que dos pães sem fermento? Porque o Senhor queria que
o povo soubesse que eles não teriam tempo de fazer o pão, porque a bênção do Senhor veio tão rápida na vida deles, a libertação seria tão rápida, que não daria tempo da massa fermentar, da massa do pão fermentar. Por isso fala também em pães sem fermento. Os versos 9 e 10 dizem assim: não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Não era para o povo pegar aquela carne e tentar cozinhar ela apressadamente. Não era para fazer cuidados específicos, quebrar os ossos do cordeiro, arrancar a sua cabeça, arrancar as suas patas, arrancar as suas vísceras, a sua pele. Não, era para eles pegarem o cordeiro, da mesma forma que ele foi morto, assar aquele cordeiro e comer. E todo mundo deveria comer aquele cordeiro inteiramente. E se sobrasse alguma coisa, se por acaso sobrasse alguma parte ainda do cordeiro pela manhã, eles deveriam queimar o resto daquele cordeiro. E o Senhor diz ainda no verso 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer aquele cordeiro e já ficar prontos para receber a bênção do Senhor na sua vida. Cintos no lugar, sandália nos pés e cajados na mão, como alguém que está pronto para fazer uma grande caminhada, como alguém que está pronto para sair. E o Senhor diz: esta é a Páscoa do Senhor. Portanto, os hebreus deveriam estar prontos a sair. A Páscoa representaria a passagem da vida de escravidão para a liberdade, o livramento que eles tiveram no Egito, o livramento sobre o qual o anjo que matou aqueles primeiros filhos passou sobre as casas deles, mas quando viu aquele sangue na ombreira das portas, o anjo da destruição não tocou nos lares deles. A Páscoa representaria a salvação. Os versos seguintes, os 12 e 13, vai dizer assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nós sabemos que antes de comerem a carne dos cordeiros, eles deveriam borrifar o sangue sobre as ombreiras das portas. Através disso haveria uma distinção sobre toda casa que era de um hebreu e toda casa que era de um egípcio. E assim, os primogênitos dos hebreus foram salvos do anjo destruidor. E esta é a história que aconteceu com o povo do Egito. Esta foi a história da primeira celebração da Páscoa. E esta foi uma ordenança que foi observada anualmente em suas futuras gerações, como uma festa ao Senhor. O povo de Israel sempre, mesmo durante o exílio na Babilônia, mesmo quando eles foram dispersos, o povo de Israel até os dias de hoje, todos eles celebram a Páscoa como um mandamento perpétuo do Senhor Deus. Agora, sem dúvida, havia muito do Evangelho do Senhor Jesus nessa pregação,
nessa celebração da Páscoa. A Páscoa, frequentemente, ela é mencionada no Novo Testamento. E é através dela que nos foi pregado o Evangelho hoje. O que o Senhor Deus estava fazendo com o povo era dando um roteiro que deveria ser seguido para que séculos depois nós pudéssemos estar aqui hoje adorando o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus, Ele é muitas vezes chamado no Novo Testamento como o Cordeiro Pascal, que era uma tipificação do Salvador. Aquele cordeiro que foi separado, que era inocente, que não tinha mancha, que não tinha nenhum defeito, e foi sacrificado. Cristo é o cordeiro da nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O Senhor Jesus já morreu por nós, em um sacrifício único e perfeito. Nós não precisamos sacrificar mais cordeiro, porque o Senhor Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. O Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado da sua vida, que pode te dar a salvação. O Senhor Jesus foi sacrificado como um cordeiro para que nós pudéssemos ter o livramento das garras desse mundo de pecado. João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verso 5 nos diz assim: o animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Portanto, o animal escolhido devia fazer parte das primícias. Não poderia ser muito novo, não poderia ser um animal recém-nascido, nem muito velho, mas estar no meio dos seus dias, tal qual Cristo se entregou por nós. O Senhor Jesus também se entregou no meio dos seus dias, não na infância, para ninguém dizer que Ele foi morto quando não tinha pecado, mas o Senhor Jesus foi experimentado durante toda a sua vida para provar que o homem seria capaz de chegar sem pecar. Um homem com um cordeiro perfeito do Senhor, o Senhor Deus. Cristo não foi morto como os bebês que foram mortos lá em Belém, mas Ele se entregou por nós no meio dos seus dias, igual aquele cordeiro. O que nos mostra a força e a suficiência do Senhor Jesus quando Ele vem no nosso auxílio. Deveria ser um cordeiro sem mácula, sem defeito, o que simbolizava a pureza do Senhor Jesus como o cordeiro imaculado. O cordeiro em que não havia defeito, o Senhor Jesus não havia pecado nele. O cordeiro deveria ser separado para o sacrifício com 4 dias de antecedência. E nós vamos poder observar que o Senhor Jesus é crucificado durante a celebração da Páscoa, e Ele entra em Jerusalém justamente no começo da semana. No primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram a Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Mateus 26, fugiu o verso agora. O cordeiro deveria ser separado com 4 dias de antecedência. O Senhor Jesus entra em Jerusalém exatamente com 4 dias de antecedência. No mesmo dia em que o cordeiro pascal era separado.
O cordeiro deveria ser morto e assado no fogo. Isso simbolizava os ferimentos, o sofrimento intenso que o Senhor Jesus teria até a sua morte na cruz. Deveria também ser morto por toda a congregação, à vista de toda a congregação de Israel, justamente no entardecer, entre os 2 dias, entre as 3 e 6 horas da tarde. E além disso, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. O verso 46 do capítulo 12 do livro de Êxodo diz assim: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. O que representava uma profecia que seria cumprida com o Senhor Jesus na cruz. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 33 e 34. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. E nenhum osso do Senhor Jesus também foi quebrado. Por quê? Porque na cruz, para acelerar a morte dos seus prisioneiros, os romanos normalmente quebravam as pernas dos malfeitores que eram crucificados. E o Senhor Jesus, fazendo-se malfeitor por nós, acaba morrendo antes de quebrarem as suas pernas. Por quê? Porque segundo a profecia, nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. O que mostrava que a força inquebrantável do Senhor Jesus. Além disso, a aspersão do sangue tipificava o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não era apenas matar o cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais e os batentes das portas. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que o livramento, o perdão dos seus pecados, o seu passaporte do céu, somente pode ser conseguido se na sua vida você estiver constantemente passando o sangue do Senhor Jesus sobre o seu ser, sobre os seus pecados, pois é o sangue do Senhor que tem poder para nos perdoar de todo pecado. É pelo sangue do Senhor Jesus que nós podemos ser salvos. Os que possuem a marca do sangue do Senhor, esses sim, esses são os filhos do Senhor Deus. Pois a nossa vitória, a nossa vida eterna, nossa libertação, o perdão para os nossos pecados, foi comprado com o sangue do Senhor Jesus que foi derramado sobre aquela cruz. Você pode fazer sacrifícios. Essa é a semana dos sacrifícios, das pessoas pagarem as promessas. Você pode fazer, inclusive, igual alguns países fazem, em que pessoas se mutilam e chegam até a ser crucificadas para tentar pagar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por eles. Mas eu digo a você que você nunca vai conseguir pagar o sacrifício que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Um favor imerecido. Isso é o que nós chamamos de graça. Nós recebemos isso de graça. Nós não pedimos para isso, mas o Senhor Jesus, por seu amor, entregou a sua vida naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter o privilégio de poder ter acesso à salvação, de poder ser salvo. Ninguém aqui consegue ser perfeito como o Senhor Deus para pagar o sacrifício que Ele nos fez por nós. Nós não conseguimos pagar o sacrifício que o Senhor Jesus
fez se entregando naquela cruz, dando a sua vida, todo o sofrimento, todo o peso de ter que carregar aquela cruz. Nós não conseguimos pagar isso. Nós não conseguimos pagar o que o Senhor Jesus faz por nós todos os dias da nossa vida, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Ele nos faz, e mesmo assim nós continuamos pecando contra Ele. Mesmo assim nós continuamos desagradando ao Senhor. Mesmo assim nós continuamos fazendo o que é errado, mas todas as vezes que nós chegamos ao Senhor, nós pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados, nós nos arrependemos, Senhor. Senhor, eu sei que eu errei, eu quero que o Senhor passe o Teu sangue sobre a minha vida, pois o Teu sangue, Senhor, tem poder de perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus fez isso por mim e por você. Você pode até dizer: eu sou bonzinho. Nós aprendemos que os bonzinhos entrariam no reino dos céus, mas não. Ninguém é bom o suficiente para entrar no reino dos céus. Ninguém nunca vai ser bom o suficiente. Por quê? Porque o dia que aparecer uma pessoa que foi boa o suficiente para entrar no reino dos céus, então o Senhor Jesus não precisaria ter feito o sacrifício dele. De nada valeria o sacrifício do Senhor Jesus. Todos nós devemos praticar a bondade, pois esse é um dos mandamentos do Senhor Deus, mas isso não vai te levar para o céu. Tito 3, 4 e 5 diz assim: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito fala: nós somos salvos não por atos de justiça por nós praticados, ou seja, não por bondades que você faz ao seu próximo, não porque você vem na igreja. Nós somos salvos porque o Senhor Deus entregou o seu Filho por amor de nós, e nós cremos na sua mensagem, nós cremos na sua pregação. Nós cremos que somente esse sangue, o sangue do Senhor Jesus, tem poder de retirar de nós todo pecado. E além disso, no Egito, o cordeiro deveria ser consumido por inteiro. Jesus disse assim: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 53 e 54. Como Cordeiro do Senhor Deus, como Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus diz: se você quiser ter a vida eterna, você deve se alimentar do Senhor. Não significa apenas a ceia, mas alimentar dos ensinamentos do Senhor Jesus. Deixar o sangue do Senhor purificar a tua vida. Deixar o Senhor entrar no seu viver e desfazer todo o mal. Se entregar completamente a Ele. Seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus, meditando nele, nós estaremos nos alimentando do Senhor. Nós estaremos comendo da carne do Senhor Jesus. Deixando o Senhor purificar a nossa vida, pedindo remissão pelos nossos pecados, nós estaremos sendo lavados pelo sangue do Senhor. Para os judeus, a Páscoa simbolizava o livramento deles da escravidão do Egito e o começo de uma nova história. Para nós, a Páscoa simboliza o começo da nossa nova vida com Cristo. Não vai ser você vivendo a sua vida melhorada com o Senhor Jesus. Imagine que você está indo no seu caminho e você
diz, agora o Senhor Jesus vai caminhar comigo e vai melhorar a minha vida. Não, o Senhor Jesus não vai fazer isso. Será a sua vida com o Senhor Jesus. Você vai caminhar segundo as pisadas do Senhor. Você vai dizer, Senhor, eu vou te acompanhar. Não é o Senhor que vai andar junto conosco, mas nós queremos que a nossa vida seja de acordo com a vontade do Senhor. O que o Senhor quer para a nossa vida, e não uma versão melhorada da vida que nós temos. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja nesta noite. Feliz Páscoa a todos e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.